A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 1º. É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 2º. O aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º, quando realizado durante a fase dos investimentos, a cargo do parceiro privado, deverá aguardar proporcionalidade com as etapas efetivas executadas. Capítulo 3. Das garantias. Artigo 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: inciso 1. Vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 2. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Inciso 3. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 4. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. Inciso 6. Outros mecanismos admitidos em lei. Capítulo 4. Da sociedade de propósito específico. Artigo 9. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Parágrafo 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987. Parágrafo 2º. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação do mercado. Parágrafo 3º. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Parágrafo 4º. Fica vedado à administração pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este capítulo. Parágrafo 5º. A vedação prevista no parágrafo 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. Citação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: inciso 1. Autorização da autoridade competente fundamentada em estudo técnico que demonstre: alínea A conveniência e a oportunidade da contratação mediante identificação das razões que justifique a opção pela forma de parceria público-privada. Alínea B. Que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,
serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. A linha C. Quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do artigo 25 desta lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos artigos 29, 30 e 32 da Lei Complementar 101, pelas obrigações contraídas pela administração pública relativas ao objeto do contrato. Inciso 2. Elaboração de estimativa do impacto orçamentário financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada. Inciso 3. Declaração do ordenador das despesas de que as obrigações contraídas pela administração pública no decorrer do contrato são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e estas previstas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 4. Estimativa de fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela administração pública. Inciso 5. Se o objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado. Inciso 6. Submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 dias para o recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 dias antes da data prevista para a publicação do edital. E 7. Licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. Parágrafo 1º. A comprovação referida nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas normas gerais para a consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos 1º a 4 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Parágrafo 4º. Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento na PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto e o valor dos investimentos para a definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado, considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior, ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos em qualquer caso mediante orçamento sintético elaborado por meio de metodologia expedida ou paramétrica. Artigo 11. O instrumento convocatório conterá a minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta lei e observará, no que couber, os parágrafos 3º e 4º do artigo 15 e os artigos 18, 19 e 21 da Lei 8.987, podendo ainda prever: inciso 1.
exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso 3º do artigo 31 da Lei 8666. Inciso 3. O emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da Lei 9.307, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias de contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado.